E qual que é o problema dessa crença de que marca não se mede? É que muitas empresas realmente elas acreditam nisso e elas não vão medir marca. Elas não se preocupam em medir marca, né? Na verdade, muitas empresas, né, Fê, principalmente pequenas e médias, elas não se preocupam nem com o fato de construir Que é o pior. marcas, né? Acho que seria esse o ponto de início, assim, do problema. Isso. Então, já que não é algo que eu consigo medir de fato, como eu posso conseguir medir outras ações de marketing, né, de performance de uma empresa, como é algo que eu não consigo medir, então é algo que eu não preciso fazer, não preciso me preocupar com isso. E aí, com essa crença, marca não dá para medir, marca acaba não sendo importante, marca não dá resultado, marca não é algo que eu preciso parar e olhar agora para o meu negócio, porque marca é algo que não importa. Eu só preciso vender, né, Van? Sendo que a marca é muito responsável pela venda, que é por isso que a gente vai falar que é importante de medir. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa Alckmin, eu tô aqui com ela, minha sócia, Fernanda. Fê, se apresenta e conta pra gente sobre o que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou a Fernanda, no caso, prazer. Então estamos aqui hoje no episódio, né, para falar de marca, de conteúdo, de redes sociais, mas hoje especificamente a gente vai falar de metrificação de marca. Sim, dá para medir, não dá para medir, polêmico, porque tem gente que diz que não dá para medir marca, tem gente que diz que dá para medir marca, que tem inclusive ferramentas para isso, mas será que dá, será que não dá? Eu fiz essa chamadinha para quem viu o último episódio para ser aí, para manter você até o final, né? Vamos responder um suspensezinho, mas essa a gente vai responder mais cedo. E aí, então, o que acontece? Dá para medir? Não dá para medir? E qual que é o problema dessa crença de que marca não se mede? É que muitas empresas realmente elas acreditam nisso e elas não vão medir marca. Elas não se preocupam em medir marca, né? Na verdade, muitas empresas, né, Fê, principalmente pequenas e médias, elas não se preocupam nem com o fato de construir que é o pior. marcas, né? Acho que seria esse o ponto de início, assim, do problema. Isso. Então, já que não é algo que eu consigo medir de fato, como eu posso conseguir medir outras ações de marketing, né, de performance de uma empresa, como é algo que eu não consigo medir, então é algo que eu não preciso fazer, não preciso me preocupar com isso. E aí, com essa crença, marca não dá para medir, marca acaba não sendo importante, marca não dá resultado, marca não é algo que eu preciso parar e olhar agora para o meu negócio, porque marca é algo que não importa. Eu só preciso vender, né, Van? Sendo que a marca é muito responsável pela venda, que é por isso que a gente vai falar que é importante de medir. Sendo que na nossa experiência, a gente falou no episódio anterior, a gente estava fazendo cálculo errado, falando que a gente tem 9 anos de experiência no mercado de marketing digital, por exemplo, mas a gente esqueceu que o ano virou. Esse ano a gente completa 10 anos de experiência nesse mercado, e na nossa experiência da nossa agência mesmo, e também do nosso histórico profissional, trabalhando ao lado de empresas que faturam milhões e milhões e milhões mesmo, o que a gente percebeu é marcas fortes vendem mais. Exato. Negócios com marcas fortes, né, com esse significado forte na cabeça das pessoas, que é construído de uma maneira intencional, isso vai refletir lá no resultado de faturamento, de lucro da empresa. Não, totalmente, né? Se a gente pegar um exemplo, assim, bem absurdo, a Coca-Cola. Você acha que quem vende mais, a Coca-Cola ou um refrigerante qualquer aí? Por que a Coca-Cola vende mais? Porque ela é uma marca mais conhecida. Por ser uma marca mais conhecida, ela vende mais. Por vender mais, ela consegue investir mais na própria marca. E assim ela mantém esse ciclo virtuoso aí acontecendo. Então, o que acontece, eu acho que as pequenas e médias vão ter mais dificuldade, não hoje em dia, mas no passado tinha mais essa dificuldade de você conseguir atrelar a marca com a venda que está acontecendo de fato. Porque como é que você mede? Como é que você vai medir o que é que o consumidor está pensando da sua marca? E medir em números mesmo, né? Não só no feeling.
no fim, às vezes a gente até consegue ter uma ideia. Mas o que ele está pensando? Por que ele te conhece, mas de repente ele não compra o teu produto? Ou por que ele não... Ou talvez ele nem te conheça, ou talvez você está alcançando uma parcela muito pequenininha do mercado. Você tem um mercado maior e você está alcançando uma parcela pequenininha ali, porque a sua marca ela não é conhecida pelo restante das pessoas. Tem um outro concorrente seu que tem uma marca muito mais reconhecida. Então, que é o famoso top of mind, por exemplo. Pensa numa categoria, você vai pensar no primeiro lugar. Então, tem todos esses elementos, eles influenciam muito na venda. Gente, uma coisa do dia a dia aqui. Eu preciso de um encanador para vir aqui para resolver um problema na minha casa. Onde que é o primeiro lugar que eu vou pensar em procurar? Com as pessoas que eu conheço, ou seja, você conhece alguém para me indicar? É o primeiro lugar. Alguém? É o primeiro lugar. Você conhece? Você consegue me indicar? Por quê? Porque já alguém que já tem credibilidade. Então, alguém já testou, alguém já conheceu esse trabalho. É o primeiro lugar. Aí depois, sim, eu posso procurar em outros lugares. Hoje em dia, né, no Google, por exemplo. Antigamente as pessoas procuravam nas páginas amarelas. Mas aquele que já está vindo com uma indicação, ele já tem muito mais chance de fechar aquele cliente. Então, se alguém está me indicando um encanador de confiança, já tem uma chancela ali de uma marca, né? Óbvio, um cliente que já testou, mas é uma marca conhecida. E aí, uma vez que eu conheci esse profissional e ele fez um bom serviço aqui, eu vou querer contratar, eu vou querer chamar sempre a mesma pessoa para vir aqui na minha casa para fazer o serviço. Então, de certa forma, isso é marca, porque é a percepção que você está criando em torno daquilo que você está vendendo. Exato. E as pessoas acham que é só logo. Que é só eu ter um site bonitinho. Não, é a forma como você está sendo percebida que vai influenciar, não só de você ser conhecida, mas também de você ser a melhor escolha ou não para aquele cliente, né? Exatamente. E nesses negócios, né, Fê, uma forma, então, ideal da gente conseguir mensurar é fazer essa comparação. Você falou bem a percepção, né? Mas quando a gente traz os números, você conseguir sentar, documentar, planilhar números, né? O que a gente tem de desempenho? O que a gente tem de número de venda, de crescimento, de retorno do cliente, né? O que a gente tem o que a gente tem de números agora e de histórico disso, documentar, bem documentado. Vamos começar a trabalhar marca. Vamos ver como que esses números vão mudar. Então, é algo que vai ficar visível, né? Aí a gente já está trabalhando porque a gente falou muito bem aqui. As empresas, às vezes, querem vender, as empresas só falam de venda, só falam compre aqui, eu preciso vender, o que eu faço para vender mais? Não tenho tempo para olhar para coisas que são superficiais e não me dão resultados imediatos agora. Vai virando essa bola de neve, né? Porque aí você nunca tem tempo para fazer o que é importante. O que é importante precisa ser feito, senão você não tem resultado. Você não tem resultado, nunca tem tempo, não vai fazer o que é importante. Então, vira aquele... Aí já não é um ciclo virtuoso, já é um ciclo vicioso, completamente destrutivo ali. Mas parar, documentar, entender mesmo ali qual que é o seu momento, como que você consegue... E aí, implementar mesmo ações, construir marcas, se você ainda não tem... diretrizes de marca muito bem pontuadas, né, pilares de marca muito bem construídos, fazer esse trabalho e ir medindo esse resultado ao longo do tempo. É uma maneira assim, quase que a gente podia acabar esse podcast, né, e falar, tem como medir marca assim, pega o histórico da sua empresa, mas tem muita coisa que a gente vai explicar ainda, né? Mas seria uma forma básica que você, num pequeno negócio, talvez consiga fazer a partir de agora. Histórico, acompanhar os números. Isso. Então, aí tem um outro problema também que faz com que as pessoas tenham, não consigam enxergar de forma tão clara como a marca está influenciando a venda. Que é o seguinte, com o marketing no meio digital, a gente começou a ter acesso a muito mais dados. E isso aconteceu, inclusive, com as empresas grandes, que têm possibilidade de investir em pesquisas que são caras para entender essa percepção de marca. Mas o que acontece? E aí a gente fica viciado naquilo que é gostosinho, vamos dizer assim. Porque se eu vou lá e eu faço um Google Ads, do mesmo exemplo aí do encanador, vamos voltar no exemplo do encanador.
Aí ele tem lá um Google Ads, para quem não sabe, é um anúncio que ele vai ter uma chamada muito mais direta, ou seja, a pessoa já está com um problema e ela está buscando uma solução. Então ali eu vou aparecer entre vários outros profissionais que estão disputando o mesmo clique. Então eu estou ali disputando por quem paga mais para ter aquele aparecer primeiro ali, né? Isso é uma campanha que a gente chama de campanha de performance, cujo objetivo é fazer uma venda. E nada de errado, ela tem que existir. Só que se eu dependo exclusivamente desse tipo de campanha, primeiro que eu tenho que investir cada vez mais, eu vou pegar um consumidor que ele está já muito perto de comprar, então eu e todas as outras empresas vamos disputar esse cliente ali no fundo do funil, ou seja, eu vou pagar mais caro por ele, né? E claro, ele tem que fazer parte da estratégia, porque a gente tem que pegar a fruta que está mais madura, que ela está mais perto ali, né, de ser colhida, mas ao mesmo tempo, como que eu estou me diferenciando de todos os outros encanadores que tem aqui na cidade de São Paulo? Como é que eu sei? Como é que o cliente ele escolhe qual deles que ele vai escolher ali, né, dos que estão aparecendo como primeiro resultado? Então, por exemplo, se é alguém que está vindo por indicação, eu já tenho muita vantagem na frente dos outros que eu estou indo lá no Google buscar. Então, enquanto você está trabalhando o teu Google, você também tem que trabalhar a sua marca para fazer com que você se torne mais conhecido, mais indicado, tenha melhor experiência, as pessoas queiram te indicar para as outras, para que você seja percebido como a melhor opção, né? Então, só que é muito fácil eu ligar aquela campanha ali que é mais direta a uma venda do que eu ligar o que vem antes, ou seja, todo o trabalho que é feito antes para essa marca, eu consegui ligar de forma direta à venda. Por isso que o mercado como um todo ficou muito acostumado a somente investir em ações que vão me gerar uma venda direta, e não só no Google Ads, né? O Google Ads foi um exemplo porque ele tem mais esse objetivo. Mas qualquer plataforma aí de mídia, né? TikTok, Instagram, Facebook Ads, Meta Ads no caso. Né? Então, eu faço uma venda, eu tento vender para aquela pessoa de imediato. Gente, quantas pessoas estão prontas para comprar de imediato? É a menor parcela. Por isso que é um funil, né? É a menor parcela. Então, se você fica só concorrendo com aquele público, você não escala. Enfim, mas as empresas como todos se acostumaram a medir somente isso, porque é mais fácil, e esquece de todo o resto. Mas a gente tem como ver que todo o resto também está influenciando com a marca, que é o que a gente... Aliás, com a venda, que é o que a gente vai falar agora. Como, né? Como que a gente descobre isso? Como a gente metrifica isso? Então, como as empresas elas acabam ficaram um pouco viciadas aí, né, nos últimos anos de ter como medir um investimento, um real que eu coloco num investimento ali mais focado em venda, ele tá me retornando X, parece que só aquele tipo de ação mais focada na venda, ele tá de fato ajudando a venda, o que não é verdade, porque a gente tem várias outras etapas até chegar nessa final aí, que nem é a final, mas que é praticamente que é a fase de consideração, ou seja, onde eu estou transformando alguém que já está considerando em comprar em um comprador de fato. Mas a gente tem outras, né? Tem outras 4 etapas aí. Van, você quer falar um pouquinho mais delas, só para o pessoal entender quais são? Claro. As 4 etapas seriam, então, a etapa de reconhecimento de marca, seria essa primeira fase que a gente precisa estar atento ali, a gente vai entrar nela, só falando quais são as 4 de uma vez. Depois, reputação, então essa fase de reputação mesmo. Vai vir uma terceira fase da consideração, seria este momento, ainda não é o último, mas é esse momento que a pessoa considera realmente a sua empresa como a melhor opção. E uma quarta fase, que é a quarta fase que seria essa fase final, que é a de fidelização. Então é quando esse cliente realmente é um cliente fiel, ele entra e aí você consegue também fazer com que o tempo de vida desse cliente dentro da sua empresa ele seja amplificado, porque ele comprou uma vez e ele pode continuar comprando, né? E aí nessa primeira fase que a gente tem que considerar, nessa fase de reconhecimento de marca, é a fase que as pessoas realmente vão te conhecer, que você vai ser reconhecido, ou pelo menos deveria querer ser reconhecido por esse significado
que você imprime ali na cabeça das pessoas da sua marca. E aí, esse conhecimento, a gente falou muito sobre isso no episódio anterior, né? Sobre a questão de você ser muito conhecido, não quer dizer que você é respeitado, não quer dizer que você tenha confiança das pessoas. Você pode ser muito conhecido, mas a sua reputação não foi boa. Você pode ser muito conhecido por um motivo errado, né? Então, nessa fase de reconhecimento de marca, a gente busca principalmente o respeito, a entender essa marca. A pessoa lá no final, vamos entender, ela tem que considerar a sua marca e ela tem que ser fidelizada à sua marca. Para que ela, né? inclusive, Então, depois ela te ajude a aumentar esse reconhecimento de marca, indicando para outras pessoas, né? Tem isso também. Para que te indique, para que faça essa forma ainda hoje mais potente de marketing, né? Que é esse boca a boca que a Fê abriu contando pra gente que é o que a gente busca, porque realmente hoje é o caminho, é o que encurta o caminho, é o principal. Então, nessa fase de reconhecimento de marca, nós queremos ser conhecidos e respeitados. Então, nós queremos nos tornar conhecidos para quem precisa, obviamente, para quem é esse cliente em potencial, esse cliente dos nossos sonhos, do nosso negócio, mas ser respeitado para começar ali na fase de consideração, ser considerado. Então, qual que é esse significado da nossa marca, né? Que sentimento a gente gera nas pessoas? Qual que é essa visão que ela vai ter do que eu faço? Como eu me posiciono? Dos meus produtos, dos meus serviços? E aí, por isso que quando a gente está falando trazendo mais uma vez o tema do episódio anterior, quando a gente está falando só se a gente quer um reconhecimento de marca, garantir essa fase de uma maneira muito superficial e errada, a gente vai buscar a viralização, a gente vai buscar falar para todo mundo, falar o que as pessoas querem ouvir, usar elementos que não tem nada a ver com a sua marca, mas isso não é o que a gente vai, no final, ter como um resultado bom, porque viralizar por viralizar nem sempre é bom. Ter muita gente na sua rede social nem sempre é um sinônimo de que você é uma pessoa influente, de que você está conseguindo, de que você vai conseguir levar esse comprador em potencial por essas etapas até finalizar com ele ali, né? A gente sempre traz também um caso de uma influenciadora com milhões de seguidores, que ela lançou ali as suas camisas, né? A sua marca própria, obviamente com um parceiro que produzia isso para ela. E aí ela tinha uma meta de vender 39 camisetas. Eu não sei, agora não me lembro se é 39 ou 49, Fê. Mas não era tão difícil assim, né? Não tava difícil. Era um número baixo para quem tinha milhões de seguidores. Ela tinha que lançar essa campanha, vender esse mínimo para que essa empresa desse o suporte ali de produzir isso para ela, né? E aí, com milhões de seguidores, ela vende 2. Então, ela era muito conhecida, mas ela não tinha poder de influência. Ela não ia conseguir deslizar o seu cliente por essas fases para fazer que ele considerasse a sua marca ali como uma boa marca para fazer negócio, para comprar com ela, né? Sim. Então, essa seria a primeira etapa, a etapa de reconhecimento de marca. E aí depois vem uma segunda, que está um pouco ligada a essa também, porque a gente vai aprofundando, que é a reputação, né, Fê? Então, e você ser reconhecido e até você ser enxergado da maneira que você quer ser enxergado, ainda assim não quer dizer que as pessoas vão te considerar. Vamos pegar um exemplo, considerar comprar, né? Que no fim, marca serve para isso, né? A gente não tem nenhuma visão romântica sobre marca. Marca é para gerar venda. Burger King versus McDonald's versus Bob's. 3 redes aí de fast food. Quem compra o McDonald's pode comprar também no Burger King. Mas não quer dizer... E a pessoa pode conhecer as 3. Mas não quer dizer... Ela pode, às vezes, conhecer as 3 e comprar só em 2. Então, eu conheço o Bob's, sim. Conheço o Burger King, conheço o McDonald's. Mas eu só compro McDonald's e Burger King. Por quê? Então, já tem... Isso aí também é marca. De entender o que é que eu não estou conseguindo fazer. Então, eu estou conseguindo ter sucesso na parte de reconhecimento. E aí a gente vai ver, já vai ver logo mais como é que a gente vê se a gente está tendo o resultado aí de alcançar mais pessoas, que é isso que essa fase precisa fazer. Mas eu estou falhando na parte de fazer com que a pessoa de fato me compre.
Então, onde está o meu problema? Será que está na reputação? Ou seja, eu estou sendo visto como uma marca que, de repente, não é é uma marca inferior às que tem no mercado, apesar das pessoas me conhecerem. Por que elas não compram? Por que elas não confiam? Elas têm medo? Elas têm resistência? Elas acham que vai ser um produto que é uma qualidade ruim? O que é que está acontecendo? Ali... Então, se eu já estou sendo muito reconhecida, mas eu não estou gerando vendas, eu já identifico que eu tenho um problema numa etapa. Né? E uma etapa não garante a outra. Então, legal, eu tenho um reconhecimento de marca, ou seja, eu sou conhecida por muita gente, a minha mensagem está alinhada, as pessoas estão conseguindo identificar ali qual que é o meu diferencial e tudo mais, e ainda assim eu não estou conseguindo fazer com que elas comprem. Então, opa! Tem mais uma coisa que eu preciso olhar ali, onde eu estou falhando. E assim como eu posso ter uma base de clientes muito grande, eu ser reconhecido, então tem muita gente que me compra, mas as pessoas não compram mais de uma vez, eu não consigo fidelizar. Então isso já me mostra que pode ser que eu tenha um problema ali na hora da entrega, que eu tenho um problema do produto, que eu tenho um problema na experiência. Então cada uma dessas etapas vai me mostrar uma coisa a respeito da minha marca que eu consigo melhorar. E melhorando todas essas etapas, medindo cada uma delas, por isso que é tão importante de metrificar, eu consigo melhorar minhas vendas. Porque se eu tenho muitos clientes, mas esses clientes eles até compram mais de uma vez, mas eles não me indicam, por que eles não me indicam? Por que eles não se tornam promotores? Será que eu não estou incentivando isso o suficiente? Será que eles têm vergonha de alguma forma? Por exemplo, né, um tipo de negócio que talvez tenha uma certa dificuldade de ter aí um alcance maior do boca a boca, pelo menos num alcance grande, seria, sex shop, por exemplo. Isso não é algo que todo mundo vai sair compartilhando. Você vai compartilhar com o seu círculo mais interno, olha, indicar tal. Mas isso não é uma coisa que você vai pegar o seu celular e mostrar que você recebeu faz parte do modelo de negócios, né? Então aí você tem que ter outras formas de trabalhar. Mas, salvo raras exceções, se você não está tendo essa promoção de forma espontânea do cliente, tem que entender o que está acontecendo também. Então, você vê, a gente tem que olhar para tudo, para saber onde eu estou errando, ou melhor, onde eu posso melhorar para que as minhas vendas também melhorem. E não só eu ir lá e enfiar mais dinheiro no Google Ads, ou fazer mais campanhas levando as pessoas para minha página de vendas. Tem várias outras coisas antes para melhorar. Né? Então, precisamos medir tudo isso. Porque a gente sempre fala que um dia a fonte seca, né? Vai chegar um momento que não adianta mais colocar dinheiro. Você já colocou dinheiro, todo que tinha que colocar, já gastou tudo que tinha para gastar para alcançar as pessoas de limite ali, né? Isso é muito óbvio, às vezes as pessoas não pensam muito sobre isso. Obviamente que todo o mercado é muita gente. Eu esgotei, eu falei com todas as pessoas do planeta Terra. É diferente, né? A gente não tá falando Talvez sobre a Coca-Cola tenha conseguido isso, mas se você não é a Coca-Cola, eu duvido. McDonald's, né? Essas marcas muito, né? Sei lá, Nike, essas marcas bem grandes realmente que de produtos. É um tênis que as pessoas precisam, as pessoas comem um hambúrguer, as pessoas tomam uma Coca-Cola, mas não é isso que a gente está falando. Dentro do seu mercado ali, não é difícil já alcançar um teto. A gente já viu, inclusive, acontecer. Empresas que investiram tanto ali em performance, sem olhar de forma devida para a marca, de chegar uma hora que cadê os resultados? Os resultados começa a ficar caro, começa a dar prejuízo, né? Começa a ficar muito caro. Se você desliga a campanha, não vende nada, né? E aí ou você vai gastar cada vez mais para conseguir vender, sua margem de lucro começa a ficar pequenininha, a saúde do negócio começa a ficar mais debilitada, ou você desligou, acabou, aconteceu qualquer problema aqui, ficou uma semana, suas campanhas ficaram uma semana desligadas aí, ninguém viu por acaso, vamos supor que ninguém viu. É uma semana que você não consegue vender nada, né? Então você não consegue passar pelas etapas mesmo ali. Você não tem uma marca para comunicar. Então, como que você depende apenas de performance? Isso é um grande risco. Tudo claro, né? Eu vou usar aqui, mais uma vez, um exemplo muito extremo da Coca-Cola, que não é a realidade das pequenas e médias empresas.
Mas a Coca-Cola, por exemplo, se ela acontece um problema desse, ela com certeza vai ter muito prejuízo. Mas ela não vai deixar de vender. Porque a força da marca, e a Coca-Cola investe pesadamente em marca, ela vai vender por si só. Então, se tá lá no mercado, as pessoas vão lembrar e vão comprar. Que aí é um outro ponto também, né? Porque não adianta você investir uma vez em criar uma marca que tem uma reputação, construir todo o histórico e agora fala assim, tá ficando muito caro, eu vou parar de investir. Então aí daqui para amanhã a própria Coca-Cola fala assim, não, agora eu não faço mais branding não, agora é só campanha focada em venda. Se ela vai fazer isso, não vai fazer de um dia para a noite, porque também foram muitos anos sendo construído, mas vai acontecer, que é o exemplo que você falou, né? Que, claro, não é uma marca, não é uma Coca-Cola, é uma empresa menor. Mas se você não se preocupa em construir esses aspectos, olha, perdeu ali uma semana que deu algum problema na sua base ali de anúncios, na sua conta de anúncios, pronto, você não vende nada. E você pode se dar o luxo de não vender absolutamente nada. Também ninguém tá falando que não é para fazer campanha de performance e desligar tudo, não, tá? Mas assim, é de que depender só disso, chega uma hora que esse custo de aquisição de clientes ele se torna muito caro. Então você precisa sim ter outras formas, né? E marca no mercado concorrido é imprescindível, né? Quem não tem marca é só mais uma, aí você vai brigar por preço. E aí brigar por preço tá lá no oceano vermelho, né? E, enfim, diminuindo cada vez mais a sua margem e dificultando cada vez mais o crescimento do seu negócio. É um problema grande. Cliente que compra por causa de preço, por preço compra em qualquer lugar, né? Não tem um cliente que você já vai ter a fidelização ali, onde você não vai Ele conseguir vai te trocar por preço. essa quarta fase. Né? Não é cliente fiel, definitivamente não é cliente fiel. Pode ser fiel a você enquanto o seu preço for o menor, se ele está buscando o menor preço, mas quando não for mais, ele já não tem mais nenhum motivo para poder comprar de você, né? E óbvio que existem grandes empresas com estratégia, com posicionamento voltado no preço, que funciona. Vamos lembrar de Walmart? Casas Bahia. Vamos lembrar muito, às vezes, de Casas Bahia, supermercados no geral mesmo, né? E até lojas, às vezes, de varejo também. No geral, sim. Mas existem os supermercados, nem sei se exatamente esse é o nome, mas a gente tem, por exemplo, aqui em BH, os supermercados gourmetzinhos, assim, que você não vai encontrar ali os menores valores, eles não são posicionados para preço, você vai encontrar diferenciação. Produtos que você não Claramente você vai encontrar produtos diferenciados, né? Então, mas entender esse aspecto marca é importante para a gente entender até mesmo como que a gente passa mesmo, né? Desliza o cliente por cada etapa, como que a gente considera, como que a gente mede cada uma dessas etapas pra gente entender se tá funcionando, se não tá funcionando, onde que é o problema, onde que a gente tem que resolver. E isso é para todo tipo de empresa, para todo tamanho de empresa. A pequena sempre vai pensar, não, eu não estou no momento de investir em marcas. Sim, você tá, porque a marca está influenciando diretamente se você vai vender ou não. É claro que a primeira coisa que um negócio pequeno vai se preocupar é na sobrevivência, em crescer e em vender. Mas a marca é parte fundamental disso. E por marca, a gente não está falando em simplesmente você ir lá e fazer um logo legal e gastar dinheiro com identidade visual e depois ficar fazendo campanha só para a sua marca ser conhecida. Não, quando você está vendendo de alguma forma, você também está construindo marca. É ter clareza do que você quer comunicar, como que você vai se posicionar no mercado, saber comunicar isso. Hoje a gente tem as redes sociais aí para fazer essa disseminação de valores de marca de forma repetida, que é algo que é importante. Se você não está constantemente na cabeça das pessoas, eventualmente, quando elas precisarem de você, elas não vão lembrar de você, elas vão lembrar do seu concorrente, né? E aí, pronto. Às vezes a marca você não vai fazer aquela venda imediata, mas na hora que a pessoa está na etapa de compra dela ali dentro da jornada, ela não vai lembrar de você, ela vai lembrar de quem trabalhou a marca, você pode ter certeza. Então, é forma de vender. E não dá só para atacar para quem já está muito, muito pronto para comprar. E mesmo assim, mesmo quem está muito, muito pronto para comprar, eu tenho 2 empresas aqui para eu decidir.
preços parecidos, né? Ou até ofertas ali, a entrega é muito parecida, mas aí eu tenho algo que diferencia uma da outra. Eu tenho ali um método de trabalho que vai diferenciar sei lá, um escritório de arquitetura que eu estou querendo contratar um do outro. Ou é um escritório que eu já acompanho, eu estou seguindo os dois, eu me identifico mais ali com o que está sendo comunicado no dia a dia. Eles têm uma filosofia de trabalho que é algo que eu acredito, que eu valorizo também. Então, tudo isso é marca e tudo isso influencia na hora de você decidir coisas que são parecidas. Porque serviços são parecidos, produtos são parecidos, é muito difícil você só se diferenciar pelo produto ou pelo serviço em si, a não ser que o seu serviço também seja uma experiência de marca, que é o nosso caso. A gente se preocupa em fazer com que tudo seja, não só o que a gente comunica, mas o que a gente entrega. Então a gente tem um método diferente de trabalhar. Para quem não sabe, nós temos uma agência, Me Chama de Marketing, que é o nome deste podcast, inclusive, onde nós atendemos clientes que estão querendo aumentar as suas vendas, né, atraindo clientes aí que são clientes mais qualificados através das redes sociais. E a gente usa isso, e é como que a gente faz essa atração desses clientes? Com base em construção de marca. Então, nós temos, inclusive, um método nosso próprio, que é o Guia da Alma da Marca, que é feito aí para criar marcas que a gente desenvolveu, então você não vai encontrar em lugar nenhum. Esse já é um diferencial, é a nossa metodologia de trabalho, é um diferencial. E a forma como a gente enxerga, né, qual é a nossa visão, como a gente trabalha, tudo isso faz parte, vai construindo uma imagem de marca que vai diferenciar a gente de outras agências aí, sei lá, então que vendem talvez serviços de social media, serviços de tráfego, que são serviços que qualquer pessoa que faz um curso consegue oferecer, mas a gente tem tudo amarrado para entregar o resultado para o cliente com uma metodologia que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. E por quê? É bom porque funciona, né? Então, que é o mais importante. Não adianta ser só diferentinho, bonitinho. E no caso aqui, né, o nosso objetivo como negócio é gerar gerar resultado para os nossos clientes. E aí a gente sabe, tem esse método de trabalho que funciona. Então a gente se diferencia por tudo isso. E aí é assim que a gente diferencia serviço. Mas se a gente fosse se posicionar como mais uma agência de social media, a gente só ia ser mais uma no mercado. Né? E aí, enfim, vamos brigar na guerra sangrenta de preços. Então, talvez você esteja fazendo isso aí, tá na hora de mudar. Mas, abrindo esse parênteses... E a gente tem podcast antes, que a gente detalha. A gente fala um pouco sobre a nossa metodologia. Sim, como é que ela funciona. Sobre posicionamento também, como escolher o seu posicionamento de marca. Você vai encontrar aqui outros episódios que você vai conseguir resolver este probleminha ali, se você conseguiu identificar que já tem esse problema na sua marca, né? Porque assim, a gente vai olhar, por exemplo, para todas essas etapas e vai fazer um diagnóstico, vai entender onde que é que a marca do cliente tá com problema. Então, ele tá com problema na hora de fechar a venda, ele atrai muita gente, mas ele não tá conseguindo fechar essa venda. Muita gente tá vindo lá pro WhatsApp dele, mas ele não tá conseguindo converter essas pessoas em clientes. Então, onde tá o problema? Tá realmente no processo comercial, ali na oferta, ou tá na atração desses clientes errados, tá comunicando de uma forma errada, que por isso está atraindo pessoas erradas? Então a gente vai olhar para todas essas etapas, e aí agora a gente vai falar o que a gente efetivamente mede para entender onde está o problema do cliente, né, Van? Então acho que a gente já pode entrar aqui para falar cada etapa, o que você vai metrificar na sua marca, provando que dá sim para medir marca, hein? Exatamente. Provando por A mais B. Então, primeira etapa de reconhecimento. Então, como que a gente mede o reconhecimento de uma marca? Neste momento, então nessa etapa, a gente está buscando o ser conhecidos. Então, é isso que a gente quer. Como que a gente vai medir? O alcance. Então, como que tá o seu alcance? Quantas pessoas você tem alcançado? Isso, gente, falando em rede social, falando em site, Google, é fácil de analisar, não é algo difícil de a gente conseguir criar ali um banco mesmo, né? Que você faz uma análise semanal, por exemplo, que você vai acompanhando esses números. Então, em reconhecimento, analisar alcance. Quantas pessoas são alcançadas pela sua marca? Estão sendo alcançadas em um período. Escolhe um período para você ter sempre isso
para poder medir como base. Buscas pelo seu nome, né, pelo nome da sua marca ali no Google. Você consegue usar o Google Trends, por exemplo, para fazer isso? Você consegue também ter ali uma visão muito clara, tá, se aumenta, se não, quais períodos aumenta, como aumenta, se está aumentando ou identificar não, né? Se está aumentando ou não, né? Visitas no seu site. Então, o seu site também, seu site está ali, as pessoas estão te encontrando, digitando o link direto por algum motivo, clicando no link da sua bio, te encontrando pelo próprio Google. Quantas pessoas estão chegando, né? Se esse número está aumentando ou não. Quantas pessoas acessam, né? E aí sempre um período de tempo. Nesse período de tempo foram tantas pessoas. Então, alcance, busca, gente direto no seu site, gente chegando na sua rede social. Como que você consegue medir isso? Quantos seguidores, né? Exatamente, quantas pessoas chegam ali. Então, primeira fase é medir, dessa fase de reconhecimento, é medir esse quanto chega, é quanto as pessoas estão visualizando, quantas pessoas estão chegando mesmo, encontrando você. Isso é o número que está aumentando ou isso não está. E aí a gente consegue identificar. Então, sei lá, se você começou a medir buscas ali pelo seu nome no Google, viu que aumentou, de repente isso começou a cair. O que está acontecendo aqui? É porque estou prestando muita atenção em uma outra fase e eu deixei essa daqui de lado. Porque, nossa, nesse período, então, voltei a focar só em performance. Esqueci da minha marca, tô focando só em performance aqui. Que você deve focar, mas não 100%. Então, isso daqui reflete... Não tô fazendo campanhas, por exemplo, para atrair seguidores, né? Que é uma recomendação legal. Seguidor não é cliente. Tá bom, mas todo cliente, no geral, começa como um seguidor ou pelo menos com alguém que foi alcançado pela sua mensagem, né? É normal, existe sim, como a gente bem falou, contas que podem ter milhões de pessoas que não são milhões de pessoas compradoras, mas isso não tá necessariamente um problema das pessoas, tá? Um problema de você entender essa fase, identificar quais são os problemas para atrair pessoas certas ou para depois ir aprofundando o relacionamento com essas pessoas na sua marca, né? Mas o que você consegue, e essa é a forma como você consegue medir. E à medida que você tem dados, você já tem um histórico de dados, você consegue entender esse problema aqui, isso daqui é um problema, está acontecendo por quê, se tem relação com o restante também. Sim. Aí depois que a gente, tô indo bem, eu tô alcançando cada vez mais pessoas, então eu tô investindo inclusive em alcançar essas pessoas, né, seja através aí de forma orgânica, postando conteúdo nas redes sociais, e também, que é o que a gente sempre recomenda, que você invista, porque não, né? Então, você testa ali um conteúdo que deu muito certo de forma orgânica, tem que colocar dinheiro nesse conteúdo para que ele alcance mais pessoas, para que ele atraia mais pessoas para sua base. Isso é extremamente importante. E aí depois, o segundo aspecto que a gente olha, legal, tô alcançando muita gente. Mas será que eu tô passando a minha mensagem de forma correta, né? Então, como é que eu vou... Eu tô com uma imagem positiva ou negativa da minha marca, né? E aí, como é que a gente consegue medir, ter uma ideia dessa imagem, né? Como é que a gente consegue aí medir, Van? Então, a gente consegue avaliar, né? O que as pessoas estão falando sobre você? Qual que é a temperatura disso? Tá, e aí quantos comentários, você já sabe quantos comentários você tem ali numa média de uma análise semanal, por exemplo. Quantos desses comentários são positivos? São pessoas que estão falando que adoram o seu trabalho, que adoram o seu serviço, aquilo que você faz. São pessoas que estão te indicando para outras pessoas, que gostaram muito do seu conteúdo, que se identificaram com algo que você compartilhou, porque... tem muito a ver com elas, porque elas pensam aquilo, elas concordam com aquilo ali, faz todo sentido. Então, o que você tem ali de comentário positivo que a pessoa tá demonstrando realmente uma emoção positiva? E ela deixou isso claro. Comentário neutro que você recebe. Comentário neutro vai ser a pessoa perguntando, tirando alguma dúvida com você, antes de comprar, depois de comprar também, né? Pedindo algum tipo de suporte. A pessoa traz ali comentários que são... Não necessariamente ela vai trazer essa emoção, normalmente são mais comentários mais técnicos, né? As pessoas querem saber alguma coisa, a pessoa tá buscando uma resposta de algo.
E os comentários negativos. Então, comentário negativo, o que você está recebendo de reclamação, do que você fez, do que você faz, né, da sua entrega, que se não foi compatível com o que as pessoas esperavam, ou do seu próprio conteúdo mesmo. Então, quantos conteúdos você recebe? Quais desses conteúdos você consegue encaixar embaixo de cada uma desses? Os positivos, os neutros e os negativos. E aí, para você saber se tá saudável, então, esses comentários, né? Se você tá conseguindo colocar na cabeça das pessoas, criar na cabeça das pessoas esse significado de marca que você está construindo, você consegue fazer uma média. Então, de comentário positivo mais comentário neutro, você tem 80% dos seus comentários. Então, quer dizer que você tá indo bem, muito possivelmente. 80%, a grande maioria dos seus comentários ou são neutros ou são positivos. Se é abaixo disso, né? Se aí você começa a ter muitos comentários negativos, as pessoas criticando de alguma forma, as pessoas ali dentro dos comentários, tanto as pessoas indicam quanto elas não indicam também, principalmente se a gente está falando em rede social, né? As pessoas falam, não compra, não vale a pena, eu comprei e me dei mal. Então, quanto você tem de comentário desse? Se tá saindo muito disso, desses 80%, então pode ter possivelmente um problema no seu próprio produto e no seu próprio serviço, porque você prometeu demais, não entregou nada. Pode ter um problema no seu suporte, o que também é muito comum, acontece, as pessoas tentaram resolver seus problemas, suas insatisfações de alguma forma e elas não foram respondidas, então elas precisaram ir ali para manifestar a sua indignação, precisaram recorrer a esses canais. Um problema na experiência mesmo que você está gerando para o cliente ali. Então, como que está sendo essa questão do suporte do produto, da entrega, se você está entregando ou não. Então, você consegue identificar, até mesmo também, estando de olho nesses comentários, quais seriam os possíveis problemas que você tem para poder sanar esse gap mesmo, né? Esse buraquinho que vai ficar ali em relação a este significado, a essa construção nessa fase de reputação de marca. E aí a gente tem também, além de comentário, né? A gente tem também uma forma de medir, e aí especificamente em rede social, que é quanto que a sua marca está sendo mencionada. Então, quanto que as pessoas indicam, que as pessoas compartilham, que as pessoas falam sobre a sua marca. Hoje a gente tem muito também o conteúdo gerado pelo usuário, né? Pelo consumidor ali. Existem empresas, marcas, que a atuação delas nas redes sociais são até exclusivamente disso. Já citei, por exemplo, aqui algumas vezes a Le Pain Quotidien, que eu acho que faz um trabalho em rede social muito legal no sentido de gerar desejo em ir até o local para você comer as coisinhas gostosas ali, estar naquele ambiente. Muito desse conteúdo que ela usa é um conteúdo das próprias pessoas que foram ali tirar as suas fotos do que elas estão comendo, do momento que elas estão tendo ali, sozinhas, lendo um livro, tomando um cappuccino, ou em família, ou com os amigos, né? E aí, olha só como que isso mede muito a temperatura mesmo da marca. Porque nem eu mesma não preciso nem falar por mim. O meu consumidor, o meu cliente está falando... E ele mesmo está produzindo esse tipo de conteúdo, né? Então, isso mostra que nessa fase, excelente. Ou não, ou de repente você cria ações que pedem menções, que pede que as pessoas te marquem, que falem sobre o seu serviço, né? E mesmo que você... Às vezes é só um problema de incentivar. Quando você não tem, mas você incentiva isso, né? Você faz realmente uma chamada para ação para isso e começa a acontecer... Mas às vezes não, você pede, você tenta e nada disso acontece. Então qual que é o problema? Por que as pessoas não querem compartilhar a experiência que elas têm com você, com outras pessoas? Isso também pode trazer um ponto de atenção para essa fase, porque isso vai impactar ali na fase de consideração, né? Na fase que a pessoa tem que realmente considerar a sua empresa como a melhor opção para aquilo que ela precisa. Até, né, eu também tem o Reclame Aqui, que é uma ótima forma de você avaliar como está a sua reputação, ou avaliações, aí depende, né, da plataforma que você usa, mas todas as plataformas, as marketplaces, por exemplo, eles têm ali, o cliente pode avaliar.
Então, numa Amazon, né, quem vende na Amazon, quem vende no Mercado Livre, ou então no Google Meu Negócio, ali, né, na avaliação do Google, tem a nota. Você pode incentivar, claro, né, se você tem algo positivo, porque também se não tem, se você está fazendo um péssimo serviço, você pode ter certeza que as pessoas vão reclamar nesses lugares também, vão fazer uma avaliação negativa. Então, é algo que a marca tem que ficar de olho ali na reputação para entender mesmo, né? Eu tô conseguindo até, assim, a minha entrega tá boa ou não tá. Até o número de compartilhamentos e também de avaliações, ele dá uma ideiazinha ali pra gente da parte de fidelização, né? Então, se a pessoa tá se predispondo a produzir um review sobre o meu produto, né, indicar de forma espontânea, também tô mostrando que eu tô conseguindo fidelizar, porque ela tá fazendo aquilo que eu gostaria que ela fizesse, ou seja, ela tá divulgando, além de comprar novamente, né, recompra, ela tá divulgando a minha marca, então eu tô conseguindo fazer as duas coisas. Pulei um pouquinho do fidelização, que seria a última, mas era só para falar, porque é o mesmo índice, a gente consegue olhar para ele e fazer duas leituras aí, né, com essa mesma informação. E aí entra também a etapa de consideração, né, Fê? Fala pra gente sobre como que a gente avalia essa etapa. Então, a consideração, quando eu falo assim, eu considero comprar essa marca, pode ser que eu compre ou pode ser que eu não compre. Então, tem outros fatores aí no meio que vão influenciar. Então, eu posso olhar para algo que eu vi e falar, eu compraria isso aqui, ou comprarei em algum momento e não comprar. Por quê? Aí eu tenho que descobrir o que é que acontece nesse meio do caminho. A pessoa simplesmente esqueceu, porque hoje a gente é bombardeado por todos os lados de informação. Então, às vezes você tá lá, você viu algo que você achou bonito, um produto que você tá legal, você chegou a entrar na loja, ali você colocou no carrinho e alguma coisa te distraiu e você saiu e deixou de comprar. E aí o que acontece? A empresa faz um erro que é um erro amador, né? Que, graças a Deus, hoje se vê cada vez mais. Mas não faz um remarketing. Então, aí você não vai falar com essa pessoa de novo, oi, você esqueceu o produto no carrinho, ou então você fica ali mandando mensagens para ela novamente, para que ela lembre de você e fale, então, lembra aquela compra lá que você não fez? Ou mesmo mande outras opções para ela, né? Então, ela já demonstrou o interesse, você simplesmente não faz o que é algo muito importante, que é aumentar o número de vezes que você vai aparecer na frente dessa pessoa para que ela lembre de você na hora que ela de fato for comprar. Ou que ela lembre que ela estava até fazendo uma compra mesmo e deixou para lá. A Meta, né, que é a empresa do Facebook, eles dizem que para você aumentar a sua chance de fazer uma venda, ou seja, né, de realmente ter aí a consideração, você tem que aparecer no mínimo 2 vezes na frente da pessoa. Porque aí ela vai lembrar de você, ela vai te ver 2 vezes por semana, tá? Não é 2 vezes por mês, 2 vezes por ano, não, 2 vezes por semana, é bastante coisa. Porque senão, se você aparece menos do que isso, você não gera nenhuma memória. Ela não vai lembrar de você na hora que ela quiser comprar. Ela vai lembrar de outro, como eu já falei, outro concorrente que está aparecendo mais ali na frente dela. E como a gente está com várias informações ali vindo de tudo quanto é lado, hoje em dia, então, cada vez mais a gente precisa ficar na mente das pessoas. Porque ela vai esquecer. Então, ela pode ter entrado no seu site, ela podia estar pronta para comprar. Alguma coisa interrompeu e depois você nunca mais apareceu na frente dela, ou você apareceu, sei lá, 3 meses depois, você perdeu o cliente porque simplesmente pela falta do poder da repetição, né? Que a repetição é muito boa. Lembrem aqui, anotem essa frase, repetição gera memorização. Isso é muito importante. E uma marca precisa gerar memória, se não pela emoção, literalmente pela repetição, tá? Então, 2 vezes por semana é o mínimo que a gente precisa aparecer. Ou seja, tem que produzir bastante conteúdo mesmo, bastante anúncio. Tem que aparecer muitas vezes na frente dessa pessoa para que ela decida comprar. E lembre-se que a maioria das compras realmente não vão acontecer de forma imediata. Então, assim eu aumento a possibilidade da pessoa me comprar. Então, ela fala, compraria essa marca. Compraria é diferente de comprarei esta marca, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com frequência. Comunicação numa maior quantidade, tá? Outra coisa que eu posso fazer então, a frequência, sendo assim, a frequência de vezes que eu estou aparecendo para a pessoa ao longo da semana é um dos fatores que eu vou medir para saber se eu estou indo bem nessa fase de consideração. A outra coisa que eu vou medir é se eu realmente estou conseguindo levar essa pessoa para algum lugar. Então, se o meu objetivo, por exemplo,
é fazer com que a pessoa clique no link da bio, que o link da bio ele pode ser um número de WhatsApp para falar com o vendedor, ou para ela preencher um formulário para depois falar com o vendedor, pode ser uma página de vendas direto, pode ser uma loja, né? Se você tem um produto físico, você pode levar para a sua loja virtual, se você tem, ou de fato medir também quantas pessoas você está conseguindo levar para sua loja. Então, esses números a gente consegue ver e avaliar ali, aí fazer uma proporção para saber se está saudável ou não, quantos % dos meus seguidores estão de fato clicando em algum link, né, alguma chamada que eu estou fazendo, que geralmente vai ser mais voltado para venda ou para uma conversão para uma outra etapa, uma pré-venda, ou eu posso também fazer ali uma análise do número de visitas que eu estou recebendo naquele meu perfil versus o quanto eu estou conseguindo levar as pessoas para um link, que significa que elas estão considerando, né? Eu estou considerando, eu já tô com interesse maior em comprar, então eu estou querendo ver o que é que essa marca tem para me vender. E aí você pode tanto usar o número de seguidores como base, como o número de visitas no perfil. Por que não necessariamente seguidores? Porque às vezes você pode ter um negócio que você vai ter um número de visitantes no perfil que é maior, mas não tanto de seguidores. Então é comum, assim, por exemplo, lojas, né? Você não vai ter tanto restaurantes, as pessoas vão entrar para ver, mas elas não necessariamente vão seguir. Agora, se você está falando ali de um infoproduto, né? De um infoprodutor, a tendência maior é que as pessoas primeiro se tornem seguidoras para depois clicar em alguma coisa. Então a gente só precisa entender também qual que é a dinâmica do mercado para definir que número que a gente vai olhar para avaliar se a consideração está indo bem ou não está indo bem. Tá? Então, também vai aí da sutileza de entender aquele mercado que você está trabalhando para saber que número que você vai olhar. Mas, no geral, vai ser um dos dois. Tá? O número de leads qualificados, então, né? Então, se eu estou levando essa pessoa para é uma captura, por exemplo, num lançamento, ou se eu estou levando essa pessoa para marcar uma consulta, ou para passar por um vendedor antes de, né, fazer uma call estratégica, se eu estou vendendo um serviço. Então, primeiro, são leads. Quantos desses leads eu estou conseguindo levar para algum outro lugar? E eu também posso avaliar quantos desses leads estão de fato convertendo. Aí eu já saio das métricas das redes sociais, para entender se a minha mensagem lá, a minha mensagem de reputação, a mensagem que eu estou trabalhando no reconhecimento, se eu estou atraindo as pessoas certas, se eu estou passando a mensagem para essas pessoas que eu atraí, que está alinhada com aquilo que eu gostaria de passar, para que no fim eu esteja conseguindo fazer a venda ou não. Tem outros fatores que vão influenciar, por exemplo, você tem um vendedor, vai depender do vendedor ali, da habilidade dele de vender. Então, se eu estou atraindo gente qualificada, mas eu estou mandando para um atendente que não é um vendedor, é um suporte ali, é um atendente que não sabe desenrolar a venda, eu posso estar perdendo a venda por causa disso. Então, eu tenho que olhar todo o processo para entender onde está o furo. Eu não posso falar assim... Ou às vezes a pessoa nem toma atitude, né? Já trabalhei em empresas em que a gente captava lead ali no marketing, na hora que chegava no comercial. Péssimo. No comercial eles não faziam nada com isso. Então, um problema. É a eterna briga. É a eterna briga marketing e vendas, mas precisa ser identificado. Então, tá bom. Primeira coisa que você vai olhar, e você vai olhar lá pro fundinho do funil. Vamos ver como é que tá acontecendo essa venda. Vamos ver esse processo. Vamos ver se nós estamos perdendo aqui. Porque o problema primeiro, o mais fácil de ver é justamente na venda. A gente falou lá no começo desse episódio. Aí depois não, o comercial está fazendo um excelente trabalho, mas o público que está ali, ele não está interessado naquele produto. Ele está vindo achando que é uma outra coisa. Aí sim a gente já conseguiu identificar que é um público que não é qualificado. Então, eu vou indo de trás para frente para tentar ver onde está o furo. Mas eu vou avaliando todas as etapas. E aí eu tenho esse mapa na minha frente que eu sei. Eu preciso trabalhar mais aqui, mas aqui eu preciso melhorar a minha marca, ou eu preciso melhorar. Realmente, às vezes, o problema não está na marca, está no comercial. Então, tudo isso a gente consegue medir. E mostramos aqui que marca... esqueci, né? Eu ia falar que a gente mostrou que marca é possível medir, mas tem a fidelização. Como é que a gente olha? Aí a gente pode olhar para o índice de Net Promoted Score, o NPS, né, que é o quanto uma pessoa está... Não sei se vocês já fizeram uma compra na internet, aparece assim sempre uma pesquisinha
quão inclinado você está a indicar esta empresa para outra pessoa comprar. Esse é o NPS. A empresa vai olhar para esse índice e entender se ela está conseguindo fazer uma boa experiência e se essa boa experiência ela está sendo suficiente para que a pessoa indique o serviço, o produto para outras que ela conhece também. Então é uma forma de medir, né? Exatamente. E aí é isso, olha só, provamos, não provamos, Van, que é possível medir marca? É o que a gente faz. Muitas maneiras de medir. É o que a gente faz. Basta saber o que olhar, né? Então, fazer essa divisão, pensar essas 4 etapas, entender o que você vai olhar em cada etapa, ter essa rotina de avaliar métricas ali, né? Avaliar os números e entender. Então, o que acontece também muito, né, Fê? É que às vezes as pessoas têm os números. Toda semana você tem alguém ali no seu negócio que planilha tudo para você, mas depois você não faz nunca nada com aquilo. Então, é entender os números, captar esses números, né? Então, conseguir esses números de alguma forma que seja manual, que seja planilhando mesmo assim, ou que você tenha plataformas que tragam esses números para você, mas entender esses números, dividir esse processo, acredito que a melhor forma é a forma como a gente faz, é a forma mais fácil de se fazer. Pensar essas 4 etapas, entender o que precisa ser avaliado em cada uma delas, avaliar de fato e depois entender ponto a ponto onde você está falhando, onde você está acertando e aí o que você ajusta na sua estratégia para, se o seu objetivo não está sendo alcançado, o que você ajusta ali para que isso aconteça. Exatamente. Por exemplo, a gente tem, né, eu falei que a gente tem o nosso método de criação de marca, o Guia da Alma da Marca, que ele é dividido em 9 elementos e o 10º é a comunicação, ou seja, a gente constrói 9 elementos dessa marca para que a gente comunique no 10º, né, no 10º pilar. E, por exemplo, aí eu identifico que eu tô com um problema de reputação, então eu vou olhar para quais elementos da minha marca eu preciso trabalhar mais na minha comunicação para melhorar a minha reputação. Então, assim, a gente faz isso de uma forma muito amarrada e não simplesmente faz um monte de post para rede social ou um monte de anúncio para rede social e ponto, não tá vendendo, então o problema deve ser na página. E mesmo na fase de reconhecimento também, né? A gente simplesmente também não faz um monte de tudo. Existem ações pontuais, existem o que o número dá pra gente de problema pra gente tomar ação a partir daquilo ali. Exatamente. A gente identifica onde está o furo primeiro. Então, estamos tendo um problema aqui, olhando para esses números. Quais elementos da minha marca eu consigo trabalhar para melhorar? Né? Então, eu preciso trabalhar um pouco mais a minha personalidade, porque a maioria dos comentários que eu estou recebendo nas minhas redes sociais, eles são neutros, ou seja, eu não estou conseguindo criar aquele senso de comunidade, então eu também preciso trabalhar melhor tanto a parte da personalidade da minha marca, como a parte da comunidade mesmo, dessa construção, né? Que é o que a gente chama de movimento, também é um elemento. Então, isso você não vai encontrar em lugar nenhum, é só a gente faz mesmo. A gente falou muito desses elementos aí, se você quiser conhecer para entender melhor, também para ver, nossa, eu tô com problema de reconhecimento aqui, então, já identifiquei que eu tô alcançando pouca gente. Qual elemento de marca que eu consigo trabalhar para melhorar isso? Aí você vai ter que assistir todos os outros episódios, que são muitos, onde a gente explica cada um deles ali, o que cada um deles tem, né? Mas quem não tem preguiça consegue descobrir. E, enfim, e se você também quiser saber um pouquinho mais sobre o Guia da Alma da Marca, a gente sempre deixa o link aqui na descrição. A gente tem um curso onde a gente ensina você que aí tá, né? Que tá num estágio mais inicial, mas que já entendeu a importância de investir em marca. Então a gente ensina a nossa metodologia para que você crie a sua marca. Ou você pode contratar a Me Chama de Marketing para cuidar de toda a comunicação da sua empresa, que é o que a gente faz também como prestação de serviços. Né? Então a gente atende aí empresas que estão em diversos estágios para não ter desculpa para não investir em marca. Né? Exatamente. Porque como a gente viu, tem como medir se ela está dando resultado ou não. Então não tem desculpa, não tem. Desculpa nenhuma. Inclusive, não tem desculpa para você não curtir esse episódio, né, Fê? Não se inscrever no nosso canal. Não indicar o nosso podcast para os seus amigos. Não tem desculpa nenhuma para você. Não seguir a gente no Instagram. Não seguir a gente no Instagram. Zero desculpas para você fazer isso. Não, tem uma desculpa, Van. Que a gente não falou qual que é o arroba, que é arroba me chama de MKT. Agora você não tem mais desculpa. Agora não tem desculpa nenhuma.
E também não tem desculpa para nos encontrar aqui na próxima quinta, porque toda quinta a gente tem episódio novo saindo deste podcast. É isso aí então, gente. Até a próxima quinta-feira. Até lá.